Shalom, Pai seja convosco, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a tua casa nesse dia, deixando sobre a tua casa a paz que excede todo entendimento, e que assim venha ser e venha permanecer sobre a minha casa e sobre a tua casa também. A alegria, a paz, o renovo, aquilo que só Deus pode fazer para nos alegrar, seja feito na minha vida e na tua vida, e que hoje a resposta das minhas orações e das suas orações sejam ouvida e também respondida pelo Senhor, e que nós possamos, querido, dizer assim, que o nosso coração está cheio de alegria pelas bênçãos derramadas sobre mim e sobre você também. Livro de Êxodo, capítulo 3. A minha pergunta para você é: como foi o dia que Deus te chamou? Eu quero falar no dia que Deus chamou Moisés. A palavra de Deus vai nos dizer que Moisés ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele vai parar lá no Monte Horebe, monte conhecido como Monte de Deus. E ali Moisés ele vai ver uma cena inacreditável. Ele vai ver uma sarça que ardia, e a sarça ela não se consumia. O que era uma sarça? Era um arbusto, era uma árvore, e ela estava toda incendiada, porém ela continuava intacta. E no meio dessa sarça está o Senhor. Moisés ele tem aquela visão de relâmpago, e de repente ele vai se voltar para trás e dizer: vou olhar direito, o que é isso que está acontecendo? Eu quero ver. Quando ele vai virar, vai bradar a voz do meio daquela sarça dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa, Moisés. E disse mais Deus para Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, do seu pai Abraão, Isaque e de Jacó. E eu vim aqui para te chamar, para você ir e resgatar o meu povo lá da mão de Faraó. Moisés, queridos, ele conhecia muito bem quem era Faraó. Moisés conhecia muito bem quem era o povo a quem Deus estava chamando ele para ir lá e libertar. Um povo fraco, um povo que está acostumado com chibatada, um povo que está acostumado a ser acorrentado, um povo que é escravo, um povo que está acostumado a comer cebola, e um povo que também não sabia quem era Deus. Mas Moisés conhecia muito bem quem era Moisés, quem era o seu exército, qual era a sua fama. Então Deus teve que se apresentar para ele de dentro de uma sarça para mostrar: esse que você conhece na terra, que aos teus olhos parece grande, mas olha para mim, Moisés. Olha quem sou eu, o Deus das causas impossíveis e das causas impossíveis. E eu te chamei para ir e libertar o meu povo. Moisés começou a dar muitas desculpas para o Senhor. Muitas desculpas. Uma delas foi: eu sou pesado de língua. E Deus então vai chamar Arão, porque Deus vai falar para ele: então tudo bem, Moisés, se você é pesado de língua, vou chamar então seu irmão Arão. E quando Deus vai chamar Arão para ser sacerdote. E quando Moisés vai pronunciar que o seu irmão Arão é chamado, que seu irmão Arão era escolhido para ser o sacerdote, o povo não acreditou não. O povo se levantou porque eles acharam que quem havia escolhido a Arão tinha sido Moisés e não Deus. E aí Deus falou assim: Moisés, o negócio é o seguinte, meu filho, pega 12 varas, 12 varas, e pega e escreve ali o nome das 12 tribos em cada vara, e vai lá na porta da congregação e você coloca, meu filho, e aquela que florescer, esse será o meu escolhido. Moisés fez isso. Pegou o nome das 12 tribos, colocou lá na porta da tenda da congregação. Mas veja bem, quando eu falo foi lá na porta da congregação e colocou, parece que nós estamos falando assim de um lugar, né, assim maravilhoso. Nós estamos falando do deserto, queridos. Nós estamos falando de um lugar aonde não tinha água. E a vara não foi enterrada não. As varas foram colocadas na porta da tenda da congregação. Ela não foi enterrada e nem regada não.
E a palavra de Deus, que no dia seguinte, a vara de Arão, que estava com o nome de Arão, ela veio brotar, teve folhinhas, ela floresceu e ela deu fruto. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós viemos florescer em pleno deserto. Ainda que alguém olhe para mim, ainda que alguém olhe para você e ache que você não é nada, por que ele foi escolhido? Por que ela foi escolhida? Por que não eu? Ei, porque foi Deus que te chamou, não foi o homem. E entenda isso e não deixe ninguém parar o seu chamado. Deus mostrou ali para todas as tribos de Israel que Deus era com Arão e também com os seus filhos, e até nos dias de hoje a geração de Arão ela permanece. Todos que é dali da descendência de Arão, até nos dias de hoje eles são sacerdotes. Maravilhoso, né? Assim é o chamado de Deus na minha vida e na tua vida também. E quando nós falamos de Moisés, né? Nada mais do que justo do que Arão, o seu irmão, para ajudar a ele, porque passamos por momentos na nossa vida que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de apoio, porque se nós não tivermos essa ajuda, nós não tivermos esse apoio, só Deus, queridos, para nos fortalecer e nos dar graça. Então muitas vezes nós precisamos da força assim, da mão do homem para estar nos ajudando. E quem melhor do que Arão? Era o irmão mais velho de Moisés. E quem melhor do que Miriam? E o chamado de Miriam vai acontecer aos 7 anos de idade. Falamos muito da lepra que a Miriam ela teve, porque um dia ela se levantou contra Moisés. Mas esquecemos do chamado, do tão grande chamado quando ela ainda tinha 7 anos de idade. Como assim? Foi no dia que a mãe dela fez um cestinho, cobriu com Moisés. E quem melhor do que Miriam? E o chamado de Miriam vai acontecer aos 7 anos de idade. Falamos muito da lepra que a Miriam ela teve, porque um dia ela se levantou contra Moisés. Mas esquecemos do chamado, do tão grande chamado quando ela ainda tinha 7 anos de idade. Como assim? Foi no dia que a mãe dela fez um cestinho, cobriu com betume e botou Moisés dentro, porque não sabia mais como esconder o menino. E a ordem de Faraó era que matasse todos os meninos. E a palavra de Deus diz que a mãe vai colocar a criança no cestinho. E a Miriam ela vai ali, ó, trilhando, acompanhando para ver aonde o cestinho vai dar e aonde a criança vai parar e o que vai ser feito da criança. Ela acompanhava Moisés desde quando Moisés ainda era um bebezinho. Ela acompanhou Moisés desde o momento que Moisés nasceu. Ela cuidava de Moisés desde lá. Ela cuidava, ela acompanhava Moisés. Miriam, ela é uma grande mulher com grandes feitos. Quem é que estava ali ao lado de Moisés quando acabou todo aquele transtorno que teve ali no Mar Vermelho? Quem é que estava ali? Arão e também a sua irmã Miriam. E ali uma mulher que ela conduzia ali as mulheradas. Era ela que ficava na frente. Era esse o trabalho da Miriam. E quando o mar se abriu, quem foi na frente com as mulheradas, com as crianças, com tambor e tamborim? Ali, Miriam, louvando e cantando e dançando e glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Porque, queridos, até a tristeza salta de alegria. E o motivo para agradecer, para adorar ao Senhor, não nos falta. Não nos falta alegria por aquilo que Deus já fez na minha vida e na tua vida também. Eu não sei de que forma e aonde você estava quando Deus te chamou. Talvez se sentindo incapaz, como Moisés, a ponto de dizer, minha língua é pesada. Mas Deus diz, não tem problema não, vou te enviar alguém para te ajudar. Talvez você seja alguém que está como Arão, que ali o povo não quis aceitar, mas quem chamou foi Deus, então a obra foi concretizada na vida de Arão. Mesmo que Arão, aí você vai falar, mas Arão fez um bezerro de ouro, mas ele fez um bezerro de ouro, mas ele se arrependeu.
Ele estava cansado. Ele estava cansado daquele povo. Moisés havia desaparecido 40 dias lá no monte recebendo as 2 tábuas da lei. E ele lá e o povo lá perturbando ele, enchendo, porque o povo é difícil. Tá pensando que ser pastor é fácil? Eu vejo às vezes as pessoas, gente, ser pastor é muito difícil. Lidar com ovelha, lidar com o povo é muito difícil. E quando Moisés subiu e Arão ficou, e o povo ficou ali perturbando Arão, Arão falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Fez um bezerro de ouro e o povo se prostrou. Mas quando Moisés chegou com as 2 tábuas da lei, irado, e quebrou as 2 tábuas da lei e mandou cada um se recolher à sua insignificância e ver quem queria ficar com Deus e quem não queria ficar. E ali Arão sabia muito bem qual era o seu lugar. O seu lugar era o lado de Deus, e Arão, ele vai se arrepender e vai se voltar para Deus, e a obra vai ser feita. Ele vai fazer grandes obras ao lado do seu irmão Moisés. Como ali naquela área, no momento de falar com o faraó, quem falava era Arão. Algumas pragas que foram enviadas, Arão estava junto com seu irmão Moisés. Queridos, então eu não sei de que forma que Deus te chamou. Se você ainda era criança, se você já era adulto, como Moisés, como Arão, mas entenda uma coisa: foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou para essa tão grande obra. Ficai-vos firme, não olhe para ninguém. E vou te falar uma coisa: muitos vão se levantar e muitos podem até dizer que não foi Deus que te chamou. Foi o pastor que te escolheu, foi a irmã que te escolheu, foi A ou foi B ou foi C que te escolheu, mas quem te escolheu na verdade foi o Senhor. Tanto que foi o Senhor que te escolheu, tanto foi o Senhor que te escolheu, pense só nisso, tanto foi o Senhor que te escolheu que a obra das suas mãos tem prosperado. A obra das suas mãos tem prosperado. A tua vara, ela não só deu folhinhas, ela não só floresceu, como ela também deu fruto, e deu bons frutos. A ponto de todo mundo, quando olhou aquela vara ali, 12 varas estendidas no meio do deserto, no meio da sequidão, aonde todo mundo olhava e pensou assim: daí não vai sair nada. Ou pensaram: vai ser a minha. E o outro, a outra tribo: vai ser a minha. E a outra tribo: vai ser a minha. Mas não, ali tinha sido a tribo de Levi, a tribo de Arão, que foi escolhida para aquela grande obra. Tenha certeza, querido, que foi Deus que te escolheu. E talvez você vai dizer para mim: mas a minha árvore ainda, o meu galho está ali seco, está todo mundo me olhando, está todo mundo me apontando, dizendo que não foi Deus que me chamou. Ei, mas Arão, ele teve que ser julgado, condenado ali pelo povo, todo mundo dizendo que foi Moisés que havia escolhido ele teve que esperar o tempo de cortar em vara, de escrever nome na vara, de colocá-la na porta da congregação e esperar aquela vara fazer o que Deus fez nela, fazer ela florescer e dar fruto também. Dê fruto, e as pessoas vão ver que quem te escolheu foi Deus. Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Jesus.